Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui mais uma live. Hoje a gente vai falar dos passos aí para todos os passos que você precisa saber para começar a sua obra, tá? Vamos considerar que você já tem o seu terreno e aí você pretende fazer a sua construção. Qual o primeiro passo que você vai tomar a partir da escolha do seu terreno? Primeira coisa é um levantamento topográfico, tá? Isso é a base do início dos projetos. Então, assim, o levantamento topográfico, ele também vai ser exigido para aprovação, né? No levantamento topográfico, você vai saber o relevo do seu terreno e a localização dentro da cidade e georreferenciado. Hoje é exigido por praticamente todas as prefeituras, você precisa desse georreferenciamento, ou seja, saber exatamente onde é que aquele terreno está localizado. Em áreas urbanas, onde você tem a definição muito fácil dos espaços, né, onde termina uma casa e começa outra, é mais fácil, mas em áreas mais afastadas é muito importante esse georreferenciamento, tá? Então, o primeiro passo que você teria que dar é fazer o levantamento topográfico. O topógrafo vai lá, vai medir todo o relevo do seu terreno, inclusive, Regis, é uma área que ainda tem muitas árvores, vai ter que ser marcada, porque isso interfere no projeto. Você pode querer preservar aquelas árvores, né? Algumas podem, inclusive, serem protegidas, né? Existem espécies de árvores que você não pode derrubar, tá? E se for fazer qualquer supressão vegetal, precisa de autorização, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer é como está o meu terreno, relevo, vegetação, certo? É o primeiro passo. A partir daí, a gente já vai entrar nos passos mais de projeto. Então, o primeiro projeto que vai ser, vai ser a base de todos os projetos, projeto arquitetônico, né? Então, o segundo passo vai ser você contratar um arquiteto. Eu fiz uma live há algumas semanas falando sobre a escolha do terreno e muitas vezes nós, arquitetos, começamos o nosso trabalho antes mesmo da escolha do terreno, tá? Então a gente vai, junto com o cliente, selecionar o melhor terreno mais adequado para aquele uso, né? Para aquela edificação. Então, se você tem alguma dúvida sobre isso, vai lá no nosso IGTV que tem uma live só sobre isso, tá? E aí, você escolheu o seu terreno, fez essa topografia, você vai desenvolver todo o seu projeto arquitetônico. Definição de ambientes, definição de mobiliário, definição de fachada, isso tudo no âmbito de arquitetura, né? O mobiliário eu não estou falando parte de design de interiores ainda não, tá? A parte de arquitetura em si. E aí começa a etapa dos projetos. E os projetos são vários, tá? Não só arquitetônico. Dentro da arquitetura, tem algumas etapas que precisam ser vencidas, certo? A primeira etapa é esse estudo das plantas, estudo preliminar, e o estudo das fachadas, né? Eu sempre mostro essas imagens que ficam aqui atrás no cenário aqui do nosso escritório, que são projetos nossos, de casas. Então, assim, até aí você está só concebendo o projeto. Você concebeu toda a disposição dos seus ambientes, você concebeu a fachada, o estilo, né? Isso é uma etapa que leva um tempo para ser desenvolvida, normalmente até mais tempo do que etapas que vêm depois, tá? Porque aí você está na parte de criação, você está na parte de sonhar, na parte de entender o que é que você quer junto com o seu arquiteto. É muito importante essa sintonia, tá? Então, a segunda etapa é essa, projeto, tá? Dentro dessa segunda etapa, nós temos a fase 2 ali da arquitetura. Então, você definiu, a casa que eu quero é assim, tá? Já está a planta definida, já está a fachada definida. Aí eu vou para a parte de aprovação na prefeitura.
E aí essa parte tem algumas etapas a serem vencidas, tá? Primeira delas, desenvolver o projeto legal, que é um projeto que vai de acordo e com todas as informações que a legislação municipal exige. Regis, cada município tem uma legislação diferente? Sim. E dependendo do condomínio, as legislações são mais restritivas, né? Então são mais específicas. Então a gente tem que se adequar tanto à legislação municipal como às legislações dos condomínios. Então cada condomínio tem sua norma de construção e de projetos, tá? Então essa é uma etapa que você vai adequar aquela concepção ali, toda aquela imagem, aquela planta, às informações que vamos dizer assim, a associação de moradores ou o síndico, a administração do condomínio exige, tá? Se vocês forem tendo alguma dúvida, podem ir me perguntando que eu vou esclarecendo no decorrer da live, tá? A gente vai falar, eu vou falar de vários pontos aqui, mas não vou me aprofundar muito em nenhum, porque senão a gente não tem tempo de falar tudo que a gente precisa falar com vocês, tá? Vamos seguindo, tá? Então eu fiz o projeto legal, ou seja, o projeto que eu vou dar entrada lá no condomínio, o condomínio vai me dizer, tá tudo certo, ok, você está aprovado aqui. Mas para a aprovação final de um condomínio, normalmente eu preciso de mais um documento, que é o projeto hidrossanitário, certo? Então é o projeto que vai dizer como é que funciona a minha parte hidráulica e de esgoto. Por que é muito exigido isso? Porque eles precisam definir a destinação final do seu esgoto, da sua casa, tá? Se for um condomínio que já tem saneamento, ou uma rua que já tem saneamento, você tem que indicar como é que aquele saneamento vai funcionar e estar dentro dos padrões daquele condomínio ou daquela norma. Inclusive, isso também serve para as concessionárias, tá? As concessionárias de abastecimento de água e esgoto, elas exigem um padrão de ligação na rede de esgoto. Então, você precisa mostrar isso e no final, executar de acordo com o que está projetado, certo? Vencer-se a etapa de aprovação do condomínio, eu estou com o projeto na minha mão. Já posso começar a obra? Ainda não, tá? E por que não? Porque isso se aprovou dentro do condomínio. Quem vai te dar a autorização para construir é a prefeitura, certo? Então, saiu do condomínio. Isso eu estou colocando específico do condomínio, mas se você não tiver no condomínio, você vai direto para a prefeitura, tá? Você vai pegar esse projeto arquitetônico, esse projeto hidrossanitário e mais alguns documentos, tá? Os documentos pessoais, o proprietário, matrícula do terreno, né? Aquele que faz o dossiê de aprovação. Mas a gente precisa também, em muitas cidades, do PGRSCC, tá? Que é Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Normalmente a Secretaria de Meio Ambiente do município, ela te exige isso. O que é que o PGRSCC vai informar para a prefeitura? Onde é que eu estou destinando o entulho da minha obra. O entulho, na verdade, é o lixo, tá? Ele é tratado diferente porque o entulho ele pode ser tratado e reciclado. Então, você não pode pegar o entulho e mandar para o aterro sanitário, nem colocar ele em qualquer lugar, tá? Então, ele precisa de uma destinação correta, certo? Para que você tenha segurança ali na sua obra e você preserve o meio ambiente também, né? Quase 50% do lixo do planeta vem da construção civil, tá? Então, assim, a gente precisa ter atenção nisso, precisa ter esse cuidado. Não adianta chamar qualquer pessoa e dizer, tira daqui e a destinação
não foi a correta, tá? Se a destinação for errada, a responsabilidade é sua, tá? Crime ambiental, então cuidado com isso. Procure empresas que confirmem a destinação correta da sua obra, tá? Peguei o dossiê com o meu projeto arquitetônico, o meu projeto hidrossanitário, o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, tá? E aí eu vou para a fase de aprovação na prefeitura. Regis, o que é que eu preciso ainda lá? Primeiro, você precisa estar em dia com o pagamento das taxas municipais, né? IPTU, o documento, tá? Então, o documento do terreno tem que estar no nome do proprietário da obra, tá? Então, assim, Regis, o meu terreno está no nome da minha empresa, tá? Então, o seu projeto tem que ir no nome da sua empresa, tá? Então, todos os documentos têm que estar com o nome da pessoa que está na matrícula do teu terreno, certo? Então, se está no nome da sua esposa, o projeto vai no nome da esposa, a responsabilidade técnica do arquiteto e do engenheiro está no nome do proprietário. E aí uma coisa importante, que é muito importante eu frisar aqui para vocês, tá? Quando você vai aprovar na prefeitura, você precisa, além desses documentos todos, da responsabilidade técnica do arquiteto que fez o projeto, dos engenheiros que fizeram os projetos complementares ou do próprio arquiteto que fez, certo? E também do responsável pela obra, ok? Então, eu já preciso saber quem é meu construtor quando eu vou aprovar na prefeitura, certo? E isso é de extrema importância, porque se você vai financiar a sua obra e depois tem conflito com qualquer informação dessa, a empresa que está construindo não é a que está como responsável técnico na prefeitura. Isso pode travar o teu financiamento, certo? Então, é extremamente importante você estar com tudo isso alinhado, certo? Muitas vezes é o que eu oriento os meus clientes. Você aprovou o seu projeto no seu condomínio, tá? Você só dá entrada quando você for efetivamente começar a obra, ok? Porque a aprovação do condomínio, o alvará de construção, ele tem validade. Normalmente é 1 ano, renovável por mais 1 ano. Se você aprovou na prefeitura e aí vai desenvolver outros projetos, e aí eu vou explicar por quê, tá? Daqui a pouquinho. Você vai desenvolver outros projetos, você vai negociar com o construtor, você vai, sei lá, ter reuniões com vários construtores para definir quem é o seu construtor. Você está consumindo esse prazo da tua obra. Regis, 2 anos é prazo suficiente para fazer 2 casas. Mas por qualquer motivo a pandemia ensinou, né, para a gente, tem surpresas que balançam todo o mercado. Então, assim, só aprova lá na prefeitura quando tiver realmente a pretensão de iniciar a construção, para você não investir nessas taxas, tudo, e aí não perder esse prazo, tá? Desenvolve os projetos, deixa tudo lá, parte para essas etapas que eu vou falar agora, tá? Eu estou vendo aqui que tem algumas perguntas, e aí eu vou dar uma pausazinha aqui no que eu estou falando e vou responder a vocês, depois eu retomo, tá? Início aqui estão dizendo que o som tá bacana, então, legal. A Érica está falando que não sabia que o entulho pode ser reciclado. Pode, né? O entulho pode muitas vezes virar aterro, tá? Então ele é triturado e ele vira um aterro. Você não pode aterrar com o próprio entulho, né? Porque aí fica como são pedaços grandes, pode aquilo ali assentar melhor depois e a sua obra afundar, tá? Então não faz isso não põe entulho para enterrar lá não.
se ele não estiver bem triturado, porque senão pode dar problema de afundamento de solo, tá? Desirê disse também não sabia. E aqui De Souza perguntou: Regis, pode mudar durante a obra a construtora e registrar como essa mudança? Olha, pode mudar sim, certo? Durante a obra. Eu acho que eu estou entendendo se você está mudando o responsável técnico, tá? Se não for isso, você me pergunta novamente que eu esclareço melhor. Mas pelo que eu entendi você pode iniciar com um responsável técnico e mudar, tá? Mas você vai ter, imagine o seguinte, todos os projetos, todos, tá? Arquitetura, hidráulica, são assinados pelo cliente, pelo arquiteto, pelo construtor. Se você muda, você vai ter que substituir todos esses projetos, né, na prefeitura e carimbar, né? Então, assim, gera um retrabalho, tá? Então, é possível sim, até porque a gente sabe que algumas vezes é necessário mudança, tá? Então, se você precisar mudar, você pode mudar, né? Você só vai ter que fazer isso. Pega o responsável técnico, vai substituir a responsabilidade técnica lá com uma RRT. O que você não pode mudar é a autoria do projeto, tá? Então, eu quero mudar o arquiteto. O projeto ele é uma concepção, tá? Protegida por direitos autorais. Então, você não pode chegar e mudar a concepção do arquiteto ali, não, ok? Da construção pode. Vou seguir. Se tiverem mais alguma dúvida, podem ir perguntando, tá? Vou acompanhar aqui no relógio para a gente não estourar o tempo. Então, eu fiz lá, fui dar entrada na prefeitura, já defini, inclusive, meu construtor. Mas para eu definir o construtor, o que é que eu preciso? De um orçamento para eu fechar, né? De todas as informações para aquela obra iniciar. E todas as informações são todos os projetos. Se eu for fazer o orçamento, eu preciso de todos os projetos. Normalmente, o que é que eu aconselho? Como a gente trabalha muito em condomínios, a gente aprova o projeto no condomínio, que aí já vai estar seguro que aquilo ali está dentro da legislação, né? E aí a gente vai desenvolver os projetos complementares, estrutural e elétrico, já que o hidráulico é exigido lá para aprovação. Se possível, interiores junto, tá? Porque esses três andam muito juntos, né? Elétrico, o interiores influencia no elétrico, a estrutura influencia no interiores. Aí você diz, mas como, Regis? Se você tem um pilar que é um pouco mais largo em algum lugar, você quer esconder aquele pilar, normalmente a gente faz isso na parte de interiores, né? Você vai fazer uma parede falsa, um painel, né? Então esses aí andam juntos e isso influencia demais em orçamento, tá? Estrutura, elétrico e interiores. Interiores, qual a parte civil de interiores? Forros de gesso, forros trabalhados, pinturas especiais, revestimentos. Na parte de granitos, você tem nichos, você tem bancadas, você tem ilhas. Tudo isso vai interferir no teu orçamento. Então você precisa que isso tudo esteja pelo menos bem definido ali, não digo detalhado, mas definido para um orçamento mais preciso, tá? Então, você vai desenvolver esses projetos de estrutura, de interiores e elétrico para partir aí para um pré-orçamento, tá? E aí, por que eu estou falando pré-orçamento? Muitas vezes, quando você orçou tudo lá, precisa ser feito algum ajuste para o custo ficar dentro do programado para o cliente. Então, ou fazer a obra que você possa construir por etapas, se for o desejo do cliente, ou você precisa fazer uma substituição de algum material de acabamento,
para adequar. Pode, inclusive, o orçamento dar mais baixo que o cliente estava querendo e ele querer dar um upgrade em alguma coisa. É menos a frequência disso acontecer? Sim, mas é possível, tá? Tem mais uma pergunta aqui que aí eu vou respondendo e vou interagindo com vocês. Da Elisângela. Gostaria de saber se o construtor tem que ser a empresa registrada ou não é necessário. Tem que ter uma... Eu fiquei na dúvida se tem que ter uma empresa registrada ou se é a empresa que registrou o projeto. Elisângela, se você puder me esclarecer melhor, eu te respondo melhor, tá? Pelo que eu entendi, se ele tem que ter uma empresa registrada, tá? Não necessariamente ele precisa ter uma empresa registrada, tá? Ele precisa ter a responsabilidade técnica. A responsabilidade técnica é se ele for engenheiro ou arquiteto, para ser responsável pela sua obra. Normalmente, quando é uma empresa registrada, tem algumas vantagens aqui. Tá, ela me falou que se tem que ter uma empresa registrada. Pronto. Normalmente, Elisângela, quando o construtor tem uma empresa registrada, um CNPJ, ele tem facilidades de compra, tá? Então, consegue comprar de distribuidor, consegue comprar direto de fábrica, e aí ele tem um ganho competitivo para o teu custo. Então, é o ideal que tenha, tá? E também porque você tem um respaldo jurídico maior, tá? Então, assim, você tem uma exigência de garantia maior do que você está contratando uma pessoa física, tá? Não vou entrar aqui em questão de detalhes da contratação, inclusive a gente já fez uma ou duas lives só sobre contratação, se você vai construir sozinho ou se você vai contratar uma construtora, as formas de contratação. A gente tem uma live aqui que foi no início aí da pandemia, que era só as formas de contratação, que também esclarece bastante as diferenças, tá? O ideal é que tenha, certo? Vou seguindo aqui, deixa eu me localizar onde é que eu estava. Tá, então, estava no momento em que você está desenvolvendo os outros projetos, tá? Projeto de projeto elétrico, projeto de interiores. Um ponto importante nisso tudo é quem vai gerenciar isso tudo para você, tá? Vou lhe dizer por quê. O arquiteto ele pode ser contratado só para fazer o projeto de arquitetura. Você pode contratar um engenheiro para fazer o projeto elétrico, hidráulico, estrutural. Mas isso tudo se junta num só, tá? Vou dar um exemplo aqui de um carro, né? Você não contrata o ferreiro lá para fazer o chassi, o outro para fazer a lataria, o outro para fazer o elétrico do carro, e depois você junta tudo, né? Isso tem que... o projeto é todo feito e executado junto. O ideal seria que a construção civil fosse feita assim. Então, esses projetos, eles precisam conversar. E alguém precisa fazer eles conversarem. Se você não contratou ninguém para ser o seu gerente de projetos ou o seu arquiteto para fazer isso por vocês, você vai ter que fazer você. E não é fácil, tá? Assim, porque você está, primeiro, lidando com vários tipos de normas e de exigências, certo? E aquilo ali, quando você for construir, se você não fez uma compatibilização, que é juntar todos esses projetos e ver se um está atrapalhando o outro, interferindo no outro, você vai ter problemas na obra, tá? E normalmente problemas na obra são problemas que são mais caros. E aí eu não digo nem caros de, vai ser um investimento muito grande. Não, você vai perder tempo com mão de obra parada, você vai deixar de trabalhar para dar atenção a isso, você vai
ter que ter uma reunião, você tem um investimento emocional, um estresse naquilo ali. Então, é importante que, se você puder agregar tudo isso com uma equipe coesa, certo? Ou com um arquiteto ou uma empresa que consiga desenvolver tudo, é mais interessante. Você pode até não notar, mas isso vai te gerar economia na obra, tá? Então, é importante definir tudo isso dos projetos. Então, é um passo muito importante, tem que ser um passo muito firme no caminho aí da sua casa sua casa do sonho, essa parte do gerenciamento, tá? De Souza me perguntou, a Lealtar faz todos os projetos? Sim, nós fazemos todos os projetos, tá? Desde arquitetura, elétrico, hidráulico, estrutura, interiores, paisagismo, automação. A gente tem um consultor de automação, a gente fez uma live também com ele, foi super bacana. Então, assim, a gente faz a parte de piscinas também. Então, a gente tenta fazer todos os projetos juntos para entregar a melhor solução para o cliente. Não é que a gente vá conseguir ser uma obra com nenhuma interferência. Não. Uma boa compatibilização, ela te dá em torno de 50% a 60% dos problemas que aconteceriam em obra, você está prevendo, tá? Dentro desses 50%, são os principais, ou seja, as interferências grandes, normalmente a gente consegue ver, que são as interferências mais caras. As interferências menores podem não ser detectadas, mas aí é uma solução muito mais fácil em obra, tá? Mas a gente tenta diminuir o máximo possível. Acho que ainda não chegou o momento em que 100% das interferências vão ser diminuídas, mas a gente tenta se aproximar o máximo possível de diminuir essas interferências, tá? Então você chegou no momento que você precisava lá na prefeitura, tá? Definir o teu construtor, mas olha aí o que é que vem depois disso, tá? Você já vê projeto elétrico, projeto hidráulico, compatibilizar, projeto estrutural, interiores, juntar tudo isso para você ter o orçamento da obra. E normalmente você só define o seu construtor quando você tem um preço do que você vai construir, né? Até porque é uma negociação, você vai negociar com o construtor A, construtor B, construtor C, para saber qual é o preço que vai se adequar ali na sua realidade. Como é que eu preciso disso antes, Regis? Você pode fazer a substituição, tá? Desse construtor. Só lembrando, se você está pensando em financiamento bancário, tá? A documentação normalmente sai da prefeitura para o banco, para você aprovar o financiamento e tal. E aí é um processo mais burocrático, você substituir responsável técnico, tudo, porque o banco vai analisar de novo aqueles documentos, vai gerar ali talvez um prazo maior, certo? E aí você tem que estar preparado para isso, tá? Então eu defini lá o meu construtor. Regis, como é que eu vou escolher meu construtor, certo? Esse é um passo bem importante. Primeiramente, você vai ver o histórico daquele construtor, né? Você vai pesquisar a empresa dele, você vai entender a solução que ele propõe. Algumas vezes existem algumas tecnologias que são diferentes de construção com isopor, construção com steel frame, construção com gesso. Então, tudo isso tem que ser analisado, porque tanto isso pode interferir no projeto, precisa talvez alguma adequação do projeto, como você tem que entender os prós e contras daquelas tecnologias. Uma das coisas que a gente preza aqui é tentar evitar retrabalho, tá? Então, dentro do nosso
um briefing inicial do nosso questionário lá no início do projeto, eu não comecei nem a fazer a planta, certo? Eu já estou pensando como é que você vai querer aquela tua obra, tá? Então, a gente já vai perguntar para você se você quer algum sistema construtivo específico, se você tem desejo de alguma tecnologia específica, porque isso influencia no projeto. Pode, dependendo da tecnologia, pode te exigir modulação, né? Dependendo do sistema estrutural, pode exigir alguma adequação, né? Então, assim, espessuras de laje, tamanhos de pilares, formas de construção. Então, é bom pensar lá no início, né? Tem gente que deixa para pensar no final, não é o ideal, tá? O ideal é você pensar no início isso tudo, tá? Então, eu peguei, Regis, e escolhi o meu construtor. Eu retornei lá para aprovação, certo? Fui para a prefeitura, estou com o meu dossiê pronto, tá? Então, é o dossiê com projeto de arquitetura, hidráulico, PGRCC, e recebi meu alvará. Eu preciso do que mais para começar a minha obra? Primeira etapa, para você, vamos dizer assim, ver a sua obra sendo iniciada, é você definir o canteiro de obras, né? Em condomínios, ou você vai fechar muros, certo? Ou você vai colocar tapumes. Então, essas decisões também têm que ser pensadas junto com a equipe de arquitetura, engenharia, para que isso esteja previsto no teu orçamento, certo? E aí eu tirei meu alvará, eu tenho um registro da minha obra, um CNO. Então, é um Cadastro Nacional de Obras, tá? Dentro desse registro, desse número da tua obra, você tem que, os profissionais que você faça na carteira, se forem o caso de você construir sozinho, tem que estar recolhendo os impostos, os encargos ali para esse número, para você evitar que você lá na frente vá pagar encargos trabalhistas que você não recolheu. Se for uma construtora, a construtora tem que colocar os funcionários para recolher na sua CNO, certo? Regis, se a construtora tem o funcionário lá trabalhando na minha obra, mas ele não está recolhendo para a minha obra. Então, ele pode estar recolhendo em outra. E aí, vamos dizer assim, esse encargo que você estaria deduzindo do que você tem que pagar para averbar a sua casa, está sendo recolhida para outra obra. Então, é importante você estar atento a isso também, tá? Você precisa estar junto de todas essas etapas, ou pedir transparência aí da construtora, tá? Eu vou voltar um pouquinho só na parte dos projetos complementares, que aí eu acabei passando muito rápido por elas, tá? Na hora que eu estou desenvolvendo os meus projetos complementares, o que é que eu preciso de hidráulico? Eu preciso fazer o meu projeto de águas quentes ou frias. Você precisa de água quente. Aqui a gente está em Fortaleza, Nordeste, muito sol e calor, certo? Então, aquecimento solar é muito utilizado aqui, né? Então você tem que decidir, porque se você vai fazer aquecimento solar, a tua tubulação vem lá do telhado até o teu chuveiro, a tua torneira, para ela estar quente. Então precisa de uma instalação que está dentro da parede. Se você não definir logo, os projetos não vão estar previstos com ele, você vai ter substituição de projetos e pode gerar reaprovação, né? Na parte de elétrica, e aí a gente coloca como projeto elétrico, mas eu coloco que são vários projetos juntos, tá? Você precisa do projeto elétrico, você precisa do projeto de comunicação e dados, né? Hoje isso é imprescindível aí em casas, né? Eu não digo nem em casas de alto padrão, é em qualquer casa, né? A internet está aí para todo mundo, você
Tem até uma frasezinha que eu escutei de um amigo, que você diz, hoje em dia você consegue ficar sem telefone, mas você não consegue ficar sem internet, né? Então, é importante você pensar internet cabeada, onde é que eu vou precisar nas minhas TVs, onde é que eu vou ter o meu Wi-Fi. Normalmente, os apartamentos maiores sempre tem aqueles pontos cegos de internet, né? Então, você precisa definir isso. Onde é que eu vou estar com internet? Se o meu roteador não atende ali, onde é que eu vou colocar um repetidor ou um Unify, que é um aparelho que amplia a tua internet? Isso tudo. Ah, Regis, mas no projeto elétrico é só telefonia, internet, que chama de dados, né? E comunicação? Não. Você tem ali sistema de segurança. Você precisa alarme, cercas. Em condomínios fechados, a gente vê isso, menos necessidade disso, tá? Mas em casas soltas, você vai precisar talvez de uma cerca elétrica, um sistema de alarme, um sistema de câmeras. Então, isso é importante, você prever tudo isso. Eu estou falando tudo isso porque se você chegar na obra e não tiver previsto cada sistema desse, você vai quebrar para refazer, né? Mesmo durante a obra, é um custo que você não estava previsto. Então, muitas vezes as obras estouram os orçamentos porque não foram previstos algumas coisas de início, tá? Sistema de câmeras, automação. Aí você diz, Regis, mas eu não quero apagar as luzes. Não, automação de jardim. Você pode ter ali somente para fazer a irrigação do teu jardim, para você não ter que todo dia investir ali 1 hora aguando as plantas, cuidando. Você pode ter uma automação de jardim, tá? Isso tudo tem que ser previsto. Tem um equipamento elétrico que manda, o comando, tem que ter a tubulação de água que vai ligar na caixa d'água. Então, se você não tiver previsto isso tudo, ou você vai quebrar a sua casa, e aí é o que a gente tenta mais evitar, depois da sua casa pronta, você quebrar qualquer coisa, né? E você vai ter um investimento que você não estava programado, tá? Eu vou tomar uma aguinha que eu estou falando bastante. Se vocês tiverem algumas dúvidas, vão perguntando, eu vou aproveitar e vou dar uma olhada aqui nos comentários, tá? O de Souza perguntou se a Lealta faz todos os projetos. Eu já falei que fazemos, né? Integrando todos eles, então isso é importante. George Freitas está dando boa tarde. Boa tarde, meu amigo, bem-vindo. E o Davi, esse é meu arquiteto. Aí, o Davi, a gente está aprovando o projeto dele essa semana, graças a Deus. Bem-vindo, Davi. Então, todas essas definições de projetos são importantes, tá? Porque você precisa que o seu orçamento seja feito o mais fiel possível, ok? E você, com o orçamento, é que vai definir o seu construtor. Bom, eu cheguei na parte de iniciar a obra. Defini meu construtor, estou com o orçamento pronto. Regis, o trabalho de vocês acaba por aí? Não. A arquitetura, eu digo que a gente só acaba quando sai o pessoal da obra também, tá? Porque a gente está dando a gente vai dando suporte, acompanhamento, informações, porque os nossos projetos são super detalhados, né? Então, acaba que a gente precisa acompanhar as obras até o final para a gente estar explicando aos construtores, a equipe de obra, alguns detalhes, né? A gente, inclusive, vai gerando visualizações que vão facilitando o entendimento ali da construção e também a gente vai fazendo adequações que o cliente pede. Todos os clientes pedem para ajustar alguma coisa. Até porque é tanta informação nisso tudo
que o cliente não consegue visualizar tudo. Ele vai realmente visualizando a partir da obra, né? Então, assim, a partir do que ele vai visualizando no local, ele vai tendo um entendimento diferente. A gente tenta evitar isso para evitar aditivos na obra, algum custo adicional, mas sempre acontece um pequeno ajuste, tá? Depois vai seguir a sua obra e a gente vai fazer lives, né, falando dessas outras etapas, tá? Vou ler aqui alguns comentários que estão aparecendo. George está dizendo aqui que hoje tem aniversariante na Lealtar. É verdade, o Flávio, que é o meu irmão, engenheiro, meu sócio, ele está fazendo aniversário hoje, já teve bolo aqui, então o Davi está dando os parabéns aqui também. E tem a De Souza está agradecendo as respostas. No contrato com o arquiteto deve ter especificado o acompanhamento de obras. Bom, De Souza, é o seguinte, pode ter ou pode não ter, tá? Isso é um serviço, quando eu faço aqui os meus orçamentos, os nossos trabalhos, é meio que um cardápio, tá? Tem lá as opções que o cliente vai escolher. O cliente pode escolher não ter acompanhamento. Eu acho importante que tenha algum tipo de acompanhamento. Vou especificar como, tá? A gente faz projeto para várias cidades do país, tá? Então, a gente tem já projetos em 6 ou 7 estados, tá? O que acontece? Eu não consigo estar presente fisicamente em todas as obras, tá? Mas a gente tem um canal aberto com o cliente em que ele vai nos solicitando as dúvidas, né? Inclusive, ferramentas de mensagem como o WhatsApp são muito importantes para isso, porque você bate foto, você manda, eu faço um detalhe. Inclusive, hoje a gente está tendo muitas reuniões online, eu compartilho a tela. Como os nossos projetos são feitos em tecnologia 3D, eu consigo girar a casa, o projeto e mostrar o detalhe como um volume encaixa no outro, e isso facilita demais a obra. Então, assim, as dúvidas, elas surgem, né, e a gente vai explicando a partir do momento que vai construindo, tá? Mas é importante ter algum tipo de acompanhamento, tá? Não acho interessante não ter nenhum. Regis, você acompanha a obra completa? Sim. Dentro do nosso pacote tem algumas horas de acompanhamento. Se o cliente for necessitando demais, a gente faz um novo pacote, um novo contrato de acompanhamento da obra, tá? Então, é importante isso. Tem que estar em contrato, tá? Então, se você quer o acompanhamento, coloque em contrato com o seu arquiteto, tá? E uma outra coisa, que vários clientes me perguntam, Regis, então, se você está acompanhando minha obra, eu não preciso do engenheiro, do responsável técnico. São duas coisas diferentes, tá? Uma coisa é acompanhar, outra coisa é gerenciar, certo? Isso é um assunto que a gente daria outra live discutindo aqui, falando com vocês. Mas o acompanhamento são visitas para ver se o andamento da obra está de acordo com o que foi projetado, tá? Se as medidas estão batendo, se tem algum detalhe que não está sendo entendido e você vai explicar, se existe algum ajuste ou um detalhe específico que precisa ser pensado na obra, tá? Para fazer um melhor acabamento. Mas gerenciar a obra é um outro departamento aí, é outro contrato, uma outra necessidade, certo? Então, se você está pensando em contratar um arquiteto, fale com ele para ele acompanhar a sua obra, né? E aí você vai ver sua necessidade. Tem clientes que gostam de uma presença maior do arquiteto na obra, tem outros que não precisam tanto. Quem vai mandar muito nisso, tá? É o projeto. Porque o projeto que tem todas as informações no papel, ele vai te demandar menos da cabeça do arquiteto.
Se a informação está na cabeça do arquiteto, a cabeça do arquiteto tem que estar lá na obra, né? Se está no papel, qualquer pessoa que consiga ler o projeto vai conseguir ler e tirar aquela informação e usar para a obra. Então, é importante isso. Eu ressalto o seguinte, se o teu projeto saiu da prefeitura e do jeito que ele saiu, vai direto para a obra, está errado, porque ele precisa de mais informações, ele precisa de um detalhamento maior para poder ter todas essas informações que eu estou lhe falando aqui. No mínimo, ele precisa de um bom memorial descritivo, que explique tudo que vai ser utilizado naquela obra, principalmente de acabamentos, né? Onde é que vai ser usado cada coisa, porque quando a gente pega um projeto muito detalhado, é tanta informação que é difícil você localizar aquela informação numa planta, tá? Então a gente aqui faz um memorial descritivo, onde a gente define todos os acabamentos que vão ter naquela obra, tá? Isso também é importante na hora da compra, do cliente saber o que é que ele vai comprar, onde é que tem, né? A gente faz um memorial com foto, com fabricante, com dimensão, com todas as informações daquele material que vai ser utilizado. Muitas vezes o cliente inclusive pede alguma substituição, oportunidade de compra, um preço mais acessível ou um que ele achou mais bonito e aí ele precisa substituir ou ele deseja substituir. Então, muitas vezes esse memorial ele vai sendo atualizado, né? Então, a gente já deixa um espacinho no próprio memorial para o cliente que fez alguma alteração atualizar lá, né? Importante que eu falo com todos os clientes, entre em contato com seu arquiteto antes de alterar, tá? Você pode estar fazendo uma alteração que você acha que não vai dar problema nenhum e lá na frente, quando chegar para acertar o piso ou quando chegar para instalar um equipamento, está faltando alguma coisa para aquilo ali. Se for um equipamento elétrico, não estava prevista a tomada. Se for vou dar um exemplo de uma lava-louça, precisa de água e esgoto. Você não previu esses pontos na sua cozinha. E aí, vai quebrar o piso, vai quebrar a impermeabilização, vai colocar a tubulação. Então, assim, pensar em tudo antes, tá? Isso aqui é a principal dica aqui, o principal passo. Pensa, dá tempo, analisa, porque é muito importante para não tomar uma decisão precipitada, certo? Estamos chegando aqui já no 50 e poucos minutos da nossa live. Então eu vou fazer aqui só um resumo, tá? Para quem chegou depois entender o que a gente conversou e as nossas lives ficam todas salvas no nosso IGTV, tá? Se você quiser voltar e assistir novamente, fiquem à vontade, será um prazer, certo? Então você começa com levantamento topográfico lá do seu terreno, tá? Saber o relevo, saber a posição geográfica, a localização. Depois você vai fazer o seu projeto de arquitetura, até a etapa de aprovação no condomínio. Você precisa do projeto hidráulico para aprovar no seu condomínio, tá? Responsabilidade técnica do seu arquiteto. E aí a etapa seguinte seria aprovar na prefeitura. Você já precisa ter em mente quem é o seu construtor para estar lá. Se você não tiver, você vai ter que substituir ele depois, né? O construtor tem que ter alguém como responsável pela construção na prefeitura. Se você for trocar o construtor depois, você vai ter que substituir as plantas, os projetos, tudo, certo? O projeto foi aprovado, se desenvolve elétrica e hidráulica, elétrica e estrutural, e junto com a elétrica é sempre bom interiores, porque aí uma coisa influencia a outra, tá? Estando com isso definido, você aprova na prefeitura, está com sua documentação regularizada para construir, que é o alvará de construção, e você inicia sua obra com o construtor que você selecionou, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, manda aí uma mensagem para a gente, seja no direct. Já convido a todo mundo a conhecer o nosso canal no YouTube. A gente
tá colocando lá as nossas lives editadas e vamos produzir mais vídeos para lá. Se tiver alguma sugestão de vídeo, alguma sugestão de alguma dúvida que vocês acham que é importante aí para sua decisão, para chegar mais perto de realizar o sonho de ter uma casa do seu jeito, manda para a gente que a gente faz uma live para vocês, faz um vídeo explicando tudo, tá bom? Queria agradecer a presença de todo mundo e até quinta-feira que vem. Até mais, um abraço.